Fala galera, professor Carlos Eduardo para a nossa primeira aula do isolado, voltado totalmente para a banca e Decam. Galera, como vocês já sabem, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor de português aqui do Conselho Moçoroense há um tempo, né? Eu não sei há quanto tempo especificamente, mas já faz um tempinho que eu estou aqui e já ensinei para turmas de tudo que vocês pensarem, desde INSS, concurso de professor, concurso de polícia, concurso de áreas administrativas, enfim, concurso de prefeitura, enfim, todo tipo de concurso, né? E hoje, gente, nós iniciamos algo que é, de certa forma, um marco histórico aqui no Conselho. Nós nunca tivemos o isolado temático. Eu já tive outros isolados de português, mas era de modo geral, né? Português para concurso. Esse daqui, gente, ele é específico para uma banca só, que é a banca IDECAM. Obrigado, minha amiga. É a banca IDECAM. E antes de qualquer coisa, gente, eu já gostaria de meio que tranquilizar vocês em relação ao que vocês irão enfrentar, né? Porque, assim, há pessoas, gente, que gostam de espalhar o terror. Há pessoas que gostam de amedrontar os concurseiros. E isso, de certa forma, é até uma técnica, né? De eliminação de concorrência, de deixar a galera desmotivada, enfim, é uma técnica que a galera usa. Muitas vezes a galera nunca fez uma questão da IDECAN de português, nunca fez, mas sai por aí à torta e à direita dizendo: ai, a IDECAN é terrível, e ninguém vai acertar nada em português, e a IDECAN não presta, e todo mundo erra, e todo mundo só acerta duas questões na IDECAN. Galera, tire isso da sua cabeça. A IDECAN é uma banca que tem um padrão. Se você pegar o padrão da IDECAN, já era, ela é muito previsível. É a banca mais fácil para a gente, que é professor, acertar as questões na prova. Né? É a banca mais fácil de eu dizer assim: olha, gente, isso aqui vai cair na prova. E cai. Né? É a banca mais fácil de fazer isso. Eu vou, ó, isso aqui vai cair na prova da Prefeitura de Mossoró. E tá lá e cai. Por quê, professor? Porque é tão fácil assim é, de você pegar o perfil da banca? Porque ela segue um padrãozinho, gente. Ela é muito metódica. E esse padrãozinho vocês pegarão aqui comigo, né? No isolado, beleza? Professor, essa aula vai ficar disponibilizada? Vai sim, viu, minha amiga? Não se preocupe, tranquilo? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Professor, o senhor vai trabalhar a teoria do início ao fim? Não, gente, não é isso. Vocês pegarão comigo o método mais seguro, o método mais eficaz para se aprender essas matérias de português, beleza? Tem sim, viu, minha amiga? Já mandei. Professor, e qual é esse método, professor, para a gente aprender português de concurso? Resolver questões. Ai, professor, quer dizer que a gente vai só resolver questão? Não, gente. O padrãozinho é o seguinte, ó. Eu mostro a questão a você. Você vai tentar fazer, beleza? Você vai tentar fazer. Ah, professor, mas eu nunca estudei esse assunto. Não tem problema. Tem que marcar. Imagine que você está no concurso e você vai tentar marcar. Marque. Beleza? Tranquilo, professor. Aí eu marco. E quando eu terminar de marcar, aí eu explico bem direitinho, beleza? Mostro a teoria, mostro os bizus da prova, beleza? Mostro bem direitinho, tranquilo? Então, nós vamos começar a fazer isso. Vou projetar um material para você e lembre-se, o padrãozinho é o seguinte: eu mostro uma questão para você, dou um tempinho para você responder. Quando terminar, nem se preocupe, eu explico toda a teoria bem tranquilo para você. Se você tiver dúvida, pode perguntar 1000 vezes que eu respondo, beleza? Então, vamos lá, vou só projetar o material para a gente começar. Vamos lá. Projetando, não? Tá. Aí. Pronto. Galera, tá ok aí o material aparecendo direitinho? Pois é, Fábio, merece um print, viu? Isso aí, uma postagem. Que apareça no meu perfil também, daquelas compartilhadas, viu? Pronto, vamos lá, galera. Primeira questão que nós iremos fazer. Inclusive, gente, ó, a aula hoje vai ser uma aula de adaptação.
Eu trouxe algumas questões que são básicas da IDECAM para você ir pegando o perfil, e nas próximas aulas a gente vai aprofundando. Começa com o nível intermediário e vai subindo, subindo até ficar bem pesada, beleza? Então vamos lá. Primeira questão é de 2023, gente, é questão muito atual. Tá quentinha ainda. Diz assim: parece que a ideia era de lhe dar uma terrinha. Da mesma forma que o vocábulo ideia, o acento gráfico caiu em desuso na palavra. Ou seja, ele está perguntando qual foi a palavra que perdeu o acento. Vamos lá, vocês que fazem. Vou dar um tempinho aqui e eu quero ver os comentários no chat, viu? Maressa já respondeu. Muita gente marcando letra C, muita gente. 235. Caramba, bicho. Letra C, letra A. Interessante que a banca colocou todas sem acento. Vocês perceberam isso, gente? A banca tirou o acento de tudinha e ela quer fazer justamente esse teste para você saber, né? Qual é aquela que não deve mesmo ter acento? Vamos lá. Muita gente marcou letra C, muita gente marcou letra A. Galera, é o seguinte, eu vou explicar com muita calma essa questão para você, porque essa questão, ela é muito típica de concurso de prefeitura. Alô, galera que vai fazer concurso da prefeitura de Mossoró. Sobretudo a galera da área da saúde, que já está com o edital lançado. Preste atenção. Essa é uma questão que provavelmente pode aparecer na sua prova desse jeitinho aqui, nesse padrãozinho, do mesmo jeito. É uma questão que ela pode dar a você. Por quê? O que é que essa questão está tratando? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2009 começou a surgir aí uns burburinhos. A galera dizia assim: ei, a palavra assembleia não tem mais acento. A palavra ideia não tem mais acento. E todo mundo saía dizendo isso daí. O pessoal passava em frente à Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus que tinha um acento já condenava. Professor, e por que é que a galera diz isso? É porque em 2009 mudou a regra dos nossos amigos chamados de ditongos, beleza? Ditongos abertos. Professor, existem ditongos abertos na língua portuguesa? Existem. Quais são eles? Quem já é meu aluno sabe um bizuzinho que eu sempre passo. É só você dizer assim, ó. Ei, ei, oi eu. Ei, oi, eu, pronto. Você aprendeu os ditongos abertos da língua portuguesa. Ei, oi, eu. Professor, esses são os ditongos abertos da língua portuguesa? São. Lembrando que esses ditongos também podem estar no plural, ou seja, eu posso ter um S depois de cada um desses, beleza? És, ois, els. Professor, quer dizer que ditongo aberto da língua portuguesa é só eu pensar assim, olha, ei, oi, eu, pronto, você pegou os ditongos abertos da língua portuguesa. E qual é a regra de acentuação dele, professor? Tem uma regra específica? Tem, gente. Ó. Os ditongos abertos, eles só serão acentuados se eles estiverem no final da palavra. Beleza? Eles só serão acentuados se eles estiverem no final da palavra. E professor, se ele estiver no final da palavra, eu posso acentuar. É. E se não tiver, você não pode. Por exemplo, ó, dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Céu. Olha a palavrinha céu. Professor, a palavra céu tem ditongo aberto. Tem, ó, tá aqui o eu. Pronto, tá aqui, professor, ditongo aberto. Perfeito. Tá no final, professor? Tá no final. Tá no final. Então, nesse caso, professor, quando o ditongo aberto está no final, eu posso colocar o acento nele. Não posso? Pode colocar o acento nele. Vamos pegar outro, professor, para ver se a gente coloca acento? Vamos pegar outro. Veja só. Pega a palavrinha dói, por exemplo. Ah, isso dói. Professor, na palavra dói, tem ditongo aberto? Tem, gente. Tá aqui, ó, dói. O ditongo aberto está no finalzinho da palavra. Perfeito, professor. O ditongo aberto está no final da palavra. Tranquilo. Quando ele está no final da palavra, eu posso acentuar? Pode. Você deve acentuar. Tranquilo. Agora, dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Dê uma olhadinha nessa palavra aqui. Jiboia. Beleza? Jiboia. Professor, jiboia tem ditongo aberto? Tem. Vamos procurar o ditongo aberto em jiboia? Tá aqui, ó. Tá aqui o ditongo aberto da palavra jiboia. Pronto. Eu posso acentuar? Não. Por quê? Porque ele não está no final da palavra. O final da palavra é a letrinha o quê? A letrinha A.
Então, eu não posso acentuar, professor. Os ditongos abertos só podem ser acentuados se estiverem no final da palavra. Perfeito. É por isso, gente, que você acentua a palavrinha herói. Beleza? Herói acentua. Por quê? Porque eu tenho um ditongo aberto e ele está no final da palavra. Então, a palavra herói perdeu o acento? Não, perdeu o acento não. Ela tem um acento, beleza? Por isso não pode ser o gabarito. Professor, e a palavra chapéu? Ó, chapéu tem ditongo aberto, tá no final da palavra, continua com acento. Heróico. Eita, professor, heróico tem ditongo aberto, tá aqui, ó. Perfeito, tem ditongo aberto. Ele tá no final da palavra? Tá, não. Então, realmente, ele perdeu o acento. O acento caiu em desuso. A Banca IDECAM perguntou para você justamente isso. Ela olhou para você e perguntou assim, olha, dentro dessas alternativas, eu quero uma que realmente não tenha acento de jeito nenhum. Tá aí na letra C, gente. A letra C tem heróico, eu tenho um ditongo aberto, entretanto, esse ditongo aberto não está no final da palavra. Por isso, consequentemente, o acento não deve ser utilizado. Consequentemente, professor, o gabarito é letra C de contra-cheque, que é o que a gente tá doido para pegar. Eu também, viu? Professor, mas coronéis, ó, tem um ditongo aberto e está no fim de palavra. Eu não disse para você que esses ditongos podem estar no plural, então aqui ele tem acento. Tranquilo? Gabarito, letra C. Tudo bem, gente? Deu para entender? E aí? Tudo em paz? O que é que me dizem da questão? Se cair uma dessa daí no concurso da prefeitura, tudo na paz de Deus, né? Mó paz. Pronto. Então, gente, ó, tenha cuidado. Não deixe isso daqui só na sua cabecinha, não. Ah, professor, eu vou decorar e eu vou me lembrar na hora da prova. Confia, viu? Confia que vai dar certo. Anote, gente. Comece a fazer seu caderninho de anotações. Ah, questão 1, professor ensinou isso e isso. Anote, beleza? Porque se você não anotar, você se esquece. Isso aqui é igual a história do Instagram, só dura 24 horas, viu? Vamos lá. Olha essa questão da IDECAM, que é muito legal também. Diz assim, olha, sobre a acentuação das palavras destacadas nas orações a seguir, pode-se afirmar que o Romance Crime e Castigo, 1886, é o livro mais emblemático de Dostoiévski, considerado pelos críticos como sua obra-prima. Aí ele quer saber uma afirmativa correta, gente, a respeito dessas duas palavras. Quero que vocês tentem fazer. Podem fazer com muita calma, não tem pressa. Muita gente marcando a letra B. Muita gente marcando a letra B. Galera, ó, eu vou explicar essa questão. Essa questão, ela é bem basilar. Eu vou ter que explicar um conceito lá da quinta série. Se você já sabe, tenha um pouquinho de paciência. Por quê? Porque às vezes, gente, aquilo que é muito fácil para você, para o seu colega, é muito difícil. Você pode estar estudando para concurso há 2, 3 anos, mas eu posso ter um aluno aqui que faz 5, 6 anos que não pega nenhum caderno de língua portuguesa. Eu tenho que fazer com que esse aluno entenda também, beleza? Então, relaxe, você já sabe, tem um pouquinho de paciência, e aí eu vou ajudando aqueles que têm um pouquinho de dificuldade. Vou levar vocês para o quadro branco, beleza? Quadro branco, professor. Aqui nem precisava ter saído muito. Vamos lá. Professor, na língua portuguesa existe aquela classificação, né, chamada de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos relembrar um pouquinho disso? Vamos lá. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos colocar aqui. Oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Paroxítona. Eita, dá para lembrar a época da escola, hein? Mamãe me arrumava, botava minha camisa por dentro. Inclusive, mamãe está aqui assistindo a aula. Ô, tempo bom. A gente ia para a escolinha aprender isso daqui. Vamos lá. Professor, como é que eu vou classificar as palavras como oxítona, paroxítona e proparoxítona? Gente, isso tem
tudo a ver com a sílaba tônica da palavra. E o que é isso, professor? É um modo como você pronuncia as palavras, gente. Ó, quando você pronuncia as palavras, há sílabas que vão ser mais fortes do que outras. Por exemplo, vamos colocar aqui algumas palavrinhas. Ó, eu vou colocar aqui a palavra caju, coisa de que eu gosto, viu? Caju, beleza? Aqui eu vou colocar a palavrinha menino, menino, beleza? E aqui a palavrinha gramática, gramática. Pronto. Nossa missão é saber qual é a sílaba mais forte de cada palavrinha dessa. Tem algum bizu? Tem. É só você chamar a palavra em voz alta, gente. Como assim, professor? Vamos separar a palavra caju. Caju. Beleza. Pronuncia aí a palavra caju em voz alta. Caju. Eita, professor. A sílaba mais forte é essa aqui, caju. Foi essa daqui que foi mais forte do que todas as outras. Pois é. Essa daqui você vai chamar de última. Essa daqui é a última sílaba da palavra. E toda palavra cuja sílaba mais forte é a última, viu? Cuja sílaba forte é a última, a gente chama de oxítona, beleza? Pronto, professor. Toda palavra cuja sílaba tônica é a última, a gente chama de oxítona, beleza? Tranquilo, professor. Agora dê uma olhadinha na palavra menino, vamos lá. Menino. Veja só. Qual é a sílaba tônica de menino? Menino. O professor está aqui, ó. É essa, pronto, perfeita. Essa daqui a gente chama de última, e essa daqui a gente chama de penúltima. Pronto, professor. E toda palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, a gente chama de paroxítona. Pronto, beleza? A gente chama de paroxítona. Vamos fazer a mesma coisa com a palavra gramática? Vamos lá, olha. Gramática. Qual é a sílaba tônica, professor? Deixa eu me dar uma olhadinha. Boa noite. Essa aula maravilhosa vai ser enviada para o Drive. Obrigado pelo maravilhosa, viu? Vai sim, minha amiga. Agora demora 24 horas para ela ficar no Drive, viu? Porque tem um períodozinho de edição e tal. Aí geralmente são 24 horas. E com 24 horas está lá a aula e o material, beleza? Então vamos lá, professor. Gramática, tá aqui a sílaba forte. Professor, o senhor disse que essa aqui era a última, essa aqui é a penúltima e essa daqui é a antepenúltima. Pronto. Toda palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, a gente chama de quê? De proparoxítona. E eu costumo dizer, gente, que nós temos poucas certezas nessa vida. Mas uma das poucas certezas de que nós temos é que toda proparoxítona é acentuada. Qualquer palavra que você pegar e for proparoxítona, ela deve ser acentuada. Professor, tem alguma exceção? Tem. Nas próximas aulas você vai ver que são as palavras que vêm de língua estrangeira. Há palavras que vêm de língua estrangeira, são proparoxítonas e mesmo assim não são acentuadas. Por exemplo, a palavra performance, marketing, beleza? Mas isso não vai, né, ser útil agora para você. Só entenda que toda proparoxítona é acentuada. Professor, gramática é uma proparoxítona? E por isso acentuada. Tranquilo, professor. Outra palavra, professor, que é proparoxítona. Vamos lá, ó. Poli, política. Pronto, professor. A palavra política, vamos lá. Política. A sílaba tônica é a antepenúltima. Perfeito. Toda palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, a gente chama de proparoxítona. E toda proparoxítona deve ser acentuada. Tranquilo? Vamos tentar levar isso lá para a nossa questão, gente. Olha aqui comigo. Emblemático, vamos lá. Emblemático. Ó, a sílaba tônica é essa. Última, penúltima e antepenúltima. Eita, professor, é uma proparoxítona. É uma proparoxítona. E toda proparoxítona deve ser acentuada. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha na palavra crítico, olha. Críticos. Críticos, professor. Veja, última, penúltima
Antepenúltima é proparoxítona também, perfeito, é uma proparoxítona também. E o senhor falou que toda proparoxítona deve ser acentuada. Exatamente isso. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, quer dizer, professor, que essas duas palavras tiveram a mesma regra de acentuação. Perfeito, vamos procurar isso aí nas alternativas. Letra A. As duas são acentuadas por serem paroxítonas. Não, gente, as duas são acentuadas por serem proparoxítonas. Letra B. As duas são acentuadas por serem palavras proparoxítonas. Pronto, professor. Tá aqui, ó. Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia, tranquilo? O que são o restinho da sílaba emblemática, se o acento fosse as? Ó, não tem como, minha amiga. Esse restinho que a gente chama, né, quando você acha a última, penúltima, quando você acha a antepenúltima, esse restinho que chama, né, a gente chama de esdrúxulas, né, a parte esdrúxula da palavra, ela não é classificável, beleza? Você só conta mesmo sua última, penúltima e antepenúltima, e para de contar ali. Se sobrar alguma coisa, a gente chama de esdrúxula, beleza? Ficou tranquilo aí? Galera, tudo certo com a questão? Santa paz de Deus, deu para entender? E aí? Por nada, minha amiga, nem precisa agradecer a minha função. Santa paz, né? Pronto, ó, gente, vamos nesse ritmo, não tem para que acelerar, né? Não tem para que responder 80 questões na aula, não precisa disso. Eu quero que prevaleça sempre a qualidade em detrimento da quantidade, beleza? Então vamos à questão 3, com calma, sem estresse. Que ou coisa ruim é se estressar, dá ruga, a gente envelhece do tempo e dá gastrite, viu? Vamos lá, questão 3. Professor aí, Decan, a IDECAN é assim, coloquei uma questãozinha aí da IDECAN com modalidade de certo e errado. A IDECAN também faz assim, beleza? Vamos lá. O concurso da Polícia Penal do Ceará pode ser assim, beleza? Vamos lá. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julguem o item a seguir. Aí ele diz assim, ó, na linha 1, país se acentua por se tratar de oxígeno. E aí, galera, vocês marcariam que essa é a informação certa ou que essa é a informação errada? O que é que vocês acham? Muita gente dizendo que está errado. Imagine se está certo, hein? Vocês tudo marcando errado. Errado, errado, errado. É um hiato. Eita, estão afiados, viu? Vamos lá, galerinha. Ó. Muito cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Exatamente. Muito cuidado com esse tipo de questão, porque é aquela questãozinha perigosa, né, que derruba você se você estiver desatento. Como diz, exatamente, como diz a professora Elma, aqui do concurseiro moçoroense, a gente tem que brigar com as palavras, gente, é literalmente, brigar com as palavras. Vamos lá, galera, dê uma olhadinha aqui. Na língua portuguesa, existe uma coisa chamada de hiato, beleza? Hiato. Professor, vai explicar o que é um hiato? Vou, porque pode ter alguém aqui que não saiba. E o que é um hiato, professor? O hiato é quando você escreve duas vogais juntas. Você escreve a palavrinha, aí as duas vogais ficam juntas. Mas quando você separa essa palavra, essas vogais vão para sílabas diferentes. Eu costumo dizer que a palavra hiato por si só se explica. Ela mesma se explica. Por quê? Porque na própria palavra hiato tem o hiato, gente. Ó, na palavra hiato, nós escrevemos a letra I e a letra A juntinhas. Mas separe a palavra hiato, como é que fica separado? Fica assim, olha, I, A, hiato. Ih, professor, separou, é? Então, na própria palavra hiato, existe um hiato. Então, mais uma vez, hiato, eu escrevo duas vogais juntas, mas quando eu separo, essas vogais vão para sílabas diferentes. Tranquilo, professor, peguei. E existe uma regra para o hiato, professor? Existe. Eu vou apagar aqui só para ficar melhor de eu explicar. Qual é a regra do hiato, gente? Ó, sempre que você achar um hiato, você vai ter uma missão. Qual é a missão, professor? Nunca se esqueça dessa missão. Achou o hiato, você vai procurar a segunda vogal, beleza? Você vai procurar a segunda vogal desse hiato.
Achei o hiato, professor. Procure a segunda vogal. Por quê, professor? Porque se a segunda vogal desse hiato, se a segunda vogal desse hiato for a letrinha I, beleza? Se a segunda vogal desse hiato for a letrinha I ou for a letrinha U, a gente deve acentuar, beleza? Professor, e essas letrinhas também podem estar seguidas de S, né? Podem estar seguidas de S. Não entendi não, professor, como é? Vamos lá. Achei o hiato, o que é que eu faço? Achei o hiato, você vai procurar qual é a segunda vogal desse hiato. Por quê? Porque a segunda vogal desse hiato, sendo o I ou U, a gente tem que acentuar. Professor, dei um exemplo na hora. Vamos pegar aqui, ó. Dê uma olhadinha nessa palavra. Deixei para você com a palavra açaí. É bom, é bom, é bom. Beleza? Açaí, professor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja só. Quando você tem a palavra açaí tem iado, vamos testar, separa. A, sa, I. E, professor, tem hiato, ó. O A se separou do I, foi. Então, eu achei um hiato. Tem aqui um hiato, pronto. Vamos marcar essa informação. Hiato. Quem é a primeira vogal do hiato? Professor, a primeira vogal do hiato é a letrinha A. E a segunda vogal do hiato, a letrinha I. Eita! E o senhor falou, professor, que quando o I ou o U forem a segunda vogal do hiato, o que é que a gente tem que fazer? Acentuar. Pronto. Dê outro exemplo, professor, na hora. Vamos lá. Imagina essa palavra aqui, olha. Baú. Palavrinha baú. Vou colocar com acento logo. Será que tem hiato em baú? Tem, gente, olha. Baú. Veja, professor, que o A se separou do U. Foi, o A se separou do U. Então, aqui a gente tem o quê? Um hiato. Pronto. Sempre que a gente acha um hiato, qual é a nossa missão? Procurar a segunda vogal. Vamos lá. Primeira vogal, letra A. Segunda vogal, letra U. Pronto. Tranquilo, professor. O senhor falou que quando o I ou U fossem a segunda vogal do hiato, o que é que a gente tem que fazer? Acentuar. Lembrando, gente, que essas letrinhas também podem estar seguidas de S, beleza? Será que não foi isso que aconteceu na palavra país, não, gente? Ó, país. Eu tenho o A e o I que ficaram aqui juntos, ó. O A e o I. Mas vamos separar a palavra país. Como é que fica? Fica assim, olha. País. Pronto, professor. O que é que acontece? O A se separou do I, professor. Foi. O A se separou do I. Então, aqui a gente tem um quê? Um hiato. Pronto, professor, tem um hiato. Quando eu tenho o hiato aqui, o que é que eu tenho que fazer? Procurar a segunda vogal. Primeira vogal, letrinha A. Segunda vogal, letrinha I. Quando o I ou U são, né, a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Perfeito, professor. Então, a palavra país não foi acentuada pela regra da oxítona. Ela foi acentuada pela regra do hiato. Pronto, perfeito. Então, o gabarito da questão está errado. Perfeito, questãozinha legal para a gente reforçar nosso aprendizado aí. E aí, galera? Me digam, deu para entender na Santa Paz de Deus? Ficou tranquilo, tranquilo? Algo que você não entendeu, não conseguiu compreender? Valeu, obrigado, viu, minha amiga? Ótimo. Pronto. Então vamos passando. Mas qualquer dúvida, gente, ó, vocês podem colocar aqui no chat que eu estou sempre lendo, viu? Eu dou uma olhadinha aqui sempre no chat. Eu explico, quando eu termino a explicação, eu dou uma olhadinha aqui. Beleza? Pronto. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. 294 pessoas. Caramba, muita gente, viu? Obrigado, minha amiga. Então vamos à próxima questão, gente. Ó, a próxima questão é muito boa e é muito tradicional da IDECAM. Ela diz assim, e é cara de concurso de prefeitura, viu? É a cara de concurso de prefeitura. Diz assim: assinale a alternativa em que há erro quanto ao emprego do artigo. Vamos lá, professor. E aí, quero que vocês façam. Muita gente marcando letra E. Letra E, letra E. Eita, só tomar uma água para a gente continuar. Letra D.
Vamos lá, gente, ó. Eu quero explicar duas coisas nessa questão, né? Que elas são bem basilares e elas precisam ser lembradas por vocês. Primeira informação, gente, que a gente tem que pegar é o que é artigo. Nós temos que pegar o que é artigo. Na aula de hoje, eu não vou trabalhar esse tópico de que eu vou falar, né? A Indecana ela gosta muito de trabalhar a contagem de preposições e artigos. Isso vai ficar para a próxima aula. Hoje eu vou explicar para você o que é artigo. Lá na escola, a gente trabalhava duas classificações do artigo, né? A professora falava que existia artigo definido, e existia também artigo indefinido, beleza? Professor, vamos relembrar, vamos. Quais são os artigos definidos da língua portuguesa? Quem lembra? Coloca aí no chat para mim, artigo definido da língua portuguesa. Quais são? O, a, os, as. Muito bem, olha. O, a, os e as. Beleza? Professor, e indefinidos, quais são? Vamos lá, relembrar. Uma, uns e umas. Essa noção, gente, ela é bem fácil de entender. Vamos dar uma olhadinha nessa noção de definido e indefinido. Imagine que você está aqui e tal, e chega à sua casa. Aí alguém da sua família diz assim: Fulana, um menino passou por aqui. Gente, quando a pessoa disse um menino, é um menino qualquer, eu não sei quem é, pode ser qualquer menino, é indefinido, eu não sei quem é esse menino. Mas se a pessoa da sua família chegar para você e disser assim: Ei, fulana, o menino passou aqui. Gente, quando ela diz o menino passou aqui, provavelmente você sabe quem é esse menino, de quem ela está falando. O menino é aquele. Você já tem conhecimento, é uma pessoa definida na sua cabeça. Então é por isso que a gramática divide essa coisa de definido e indefinido, beleza? A banca pediu uma questão em que há erro em relação ao uso do artigo. Professor, erro em relação ao uso do artigo. Sempre que isso acontecer, gente, não fuja do padrão que o professor está mostrando. Quando a banca falar em artigo errado, a primeira palavrinha que você vai ter que procurar dentro das alternativas é a palavrinha cujo e seus variáveis. Cujo, cuja. Por quê? Esse cujo, gente, é um pronome relativo. Beleza? Pronome relativo. Professor, e o que é isso, professor? Um pronome relativo é uma classe gramatical. E existe uma característica muito pertinente dele, professor. Qual é, professor, essa característica desse rapaz? O cujo, gente, ele não admite artigo depois dele, de jeito nenhum. E é, professor? Não. Ele não admite artigo depois dele. Não consegue, professor, não consegue. Você não consegue colocar artigo depois de cujo. E isso é tão usual. A gente vê isso direto, gente. A galera dizendo assim, ó, feliz a nação cujo o Deus é o Senhor. Que pecado. Não pode, gente. Não existe cujo o, não existe cuja a. Essa é a menina cuja a mãe é Beca. Não, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Cuja a não existe, beleza? Cujo o não existe, tranquilo? Então, nada de utilizar artigo depois de cujo. Se achar, está errado. Outra informação muito importante a respeito dos artigos. A galera acha, gente, que usar artigo depois de para é errado. Tipo assim, olha, eu fui para a escola. A galera acha que esse para a está errado. Não, gente, não existe erro nisso. Eu posso utilizar para a. Eu não digo para o. Eu digo, eu fiz esse presente para o aluno. Eu não consigo dizer para o. Então, nesse caso, professor, se eu consigo utilizar para o, é totalmente possível usar para a. Exatamente, não existe nenhum erro nisso. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra A diz assim, olha. Eles estavam na loja da velhinha. Professor, tem algum erro nessa frase? Não. Até porque quando eu falei para você em relação a erro do artigo, eu disse que sempre procurasse o cujo em primeiro lugar. Ambos os presentes merecem consideração. Professor, não deveria ser ambos presentes? Não, gente. Eu posso utilizar ambos os, não há nenhum problema. Ambos os, ambas as, sem nenhum problema. Não há erro nisso daí. Letra C.
Elas não conheciam a velha Itália. Professor, tem algum erro aí? A velha Itália? Não, tem não. Beleza, tá tudo certinho. Convidei a Petrina para a viagem. Professor, para errado, não. Lembra que eu falei para você que era normal? Se eu colocasse aqui encontro, eu não diria assim, olha, convidei a Petrina para o encontro, então não há erro nisso. Letra E. São pessoas cujas as. Eita, professor. O senhor falou que depois de cujo a gente não consegue colocar um artigo. Não consegue. Então, se não há como colocar artigo depois de cujo, nesse caso está errado e o gabarito, consequentemente, é letra E. Beleza? Tranquilidade, gente. Deu para entender essa questão? A tranquilidade de Jesus. E aí? Tudo bem? Só um minuto, certo? Espere, minha amiga. Mais de 300 alunos presentes. Não é, rapaz? Cuja é pronome relativo, viu, minha amiga? Obrigado. Pronto, vamos. Essa daí, viu, Alex? Todas as listas que eu faço aqui com vocês, elas são disponibilizadas. Tudo, gente. Tudo que eu trouxe aqui para vocês será disponibilizado, beleza? Vamos fazer a próxima questão? Não é, minha amiga? Obrigado, viu? Pronto, vamos lá. Essa aqui é muito boa. Se tiver um artigo depois, viu? Se tiver um artigo depois e a banca estiver pedindo a errada, aí pronto, vai ser o gabarito. Tranquilo? Banca e Decan. Gente, essa daqui é típico. Beleza? É típico. Vamos lá, da IDECAN diz assim: o segmento do texto cujo elemento destacado tem seu valor semântico incorretamente indicado é. E aí? Obrigado, meu irmão. Valeu, viu? É Nádia, na verdade. Muito obrigado, viu? É que eu vi o nome Marcos, até estranhei a foto. Valeu, meu amigo, obrigado. E aí, gente, vamos tentar acertar essa questão aí? Ela tá pedindo errada, viu? Letra D, letra D. Todo mundo indo de letra D. Galera, eu vou levar vocês para o quadro branco. Vou passar um tempinho para responder essa questão, certo? Não se preocupe com o tempo, se preocupe com o aprendizado, tranquilo? Então, vou levar vocês aqui o quadro branco para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. É muito, muito, muito comum a IDECAM pedir que você encontre os valores semânticos das preposições, beleza? O valor semântico da preposição, professor. Pessoal, o som está baixo, tá? Para todo mundo pode ser o seu. Então é o seu, viu, Isabel? Tenta aumentar aí, viu? Professor Carlos Eduardo, Oi? professor Fábio por aqui, tudo bom? Tô achando bom, e o senhor? Tá bem. Professor, desculpe interromper sua aula, mas estou entrando aqui ao vivo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, sou coordenador do curso. Muitos de vocês me conhecem. Estou entrando aqui, pessoal, para dar os parabéns ao professor Carlos Eduardo. É o primeiro professor do curso a atingir uma marca de 300, é para bater palma, galera. De Obrigado, 300 irmão. pessoas assistindo ao vivo. Nós nunca tivemos esse pico de pessoas assistindo ao vivo. Nós temos aqui alunos dele do isolado. Já fico mexendo lá, quem quiser fazer seu isolado, as matrículas estão abertas. Temos aqui muitos que vão fazer a turma nossa de professor, que a gente está só esperando seu edital. Então, meu amigo, parabéns, certo? Obrigado, meu amigo. É uma satisfação ter no nosso quadro, e eu digo, é o primeiro professor do curso a atingir essa marca, e não é que as pessoas estão entrando e saindo, as pessoas estão mantendo a aula, estão assistindo, estão interagindo, não são perfis fakes, não são nada. Então, meu amigo, parabéns, isso mostra mais uma vez aí o seu profissionalismo, mostra cada vez mais a pessoa que você é, e o que você entrega, que realmente é um produto de qualidade, seja teoria, seja questão, o que for que você entrega, com certeza é com muita qualidade. Então, parabéns.
meto o açaí e vamos embora. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, viu? Só é possível pelas oportunidades que você me dá. Tamo junto. E obrigado a todos que estão assistindo, viu? É difícil, eu sou chorão, viu, gente? Pensa no homem chorão. Tô segurando aqui para a lágrima não descer, mas Ainda vai mais dar tem um certo. detalhe que a mãe dele está assistindo ao vivo, né? Então ela Esse deve é estar meu muito maior gosto. orgulhosa. Esse é meu maior gosto, é ter minha mãe aqui assistindo minha aula, né? Esse é Então, meu meu maior irmão, gosto. como eu disse a você, só para a gente finalizar, quem não sabe um pouco da história, pessoal, do professor Carlos Eduardo, o Conselheiro Moçonense foi um dos primeiros cursos a abrir a porta para ele, né? Quantas e quantas Foi o portas o professor primeiro. Carlos Eduardo bateu, simplesmente ignoraram. É por isso, Eduardo, que sempre quando a pessoa vem até o curso, esses estão selecionando professor, não estamos não, mas deixe seu currículo. A gente sempre recebe o currículo, sempre conversa, porque amanhã a gente vai poder prezar. Jamais bater uma porta e dizer, não, nunca, vai embora. E Carlos Eduardo veio até a gente e, graças a Deus, deu certo e também, meu irmão. Tamo junto, bota para descer além aí. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu, a cada um de vocês. Eu não vou nem continuar lendo os comentários, porque senão a lágrima desce. Eu sou chorão, viu? Então vamos lá, gente. Ó, seguinte. Esse padrãozinho da IDECAN aqui é bem recorrente, muito recorrente. Atenção, galera, ó, concurso de UERN, beleza? PMM e PPCE, que é Polícia Penal do Ceará, né? Então, venha cá, gente, dê uma olhadinha aqui. Nesse caso, esse é o tipo de questão que é recorrente em qualquer concurso desse daí. Pode cair na Prefeitura de Mossoró, pode cair na UERN, pode cair na PPCE, porque há questões que eu digo assim, ó, gente, isso aqui é uma questão de prefeitura. Como eu disse, aquela primeira questão que a gente respondeu, a primeira questão é uma questão de concurso de prefeitura, é a cara de prefeitura. Essa daqui não, gente. Essa daqui é uma questão que ela perpassa todos os concursos feitos pela banca IDECAN, beleza? Então vamos lá. Valor semântico das preposições. Vou colocar aqui algumas frases para a gente tentar aprender isso daqui. Veja só, eu digo o seguinte: o, sei lá, o carro. Não, vou botar o carro, não, vou botar outra coisa. Deixa eu pegar aqui. O caderno. O caderno de o caderno de Maria, o caderno de Maria é lindo. Beleza? O caderno de Maria é lindo. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. O anel de prata, o anel de prata é belo. Algumas frases para a gente tentar analisar, viu, gente? Próxima frase. Eu chorei de alegria. E, por último, essa daqui, ó. Eu corro, eu corro para tirar, para tirar a ansiedade. Pronto. Professor, por que o senhor colocou um monte de frase ao mesmo tempo? Vou ensinar o que a banca IDECAN vai fazer com você. Ela vai pegar isso daqui, ó, que são preposições, o de, o para, beleza? Viu? O de, o para. Depois eu vou cantar a musiquinha das preposições para vocês pegarem, viu, gente? Se preocupe não. E a banca, gente, ela trabalha uma certa interpretação de texto com essa preposição. Sempre que a banca falar professor, a banca falar para mim de valor semântico, ela está falando de quê, professor? Ela está falando de sentido, ela quer saber o significado, beleza? Então vamos lá. Quando eu digo assim, o caderno de Maria é lindo. Gente, esse de Maria dá noção de quê? Não é como se fosse assim, olha, o caderno dela, o caderno que merece, né? O caderno que pertence a Maria, não é assim? É posse, gente, muito bem. Então o valor semântico aqui, ele é de posse. Deixa-me só achar a canetinha que ela falhou agora, tá aqui. Posse.
Beleza? Como assim, professor? Posse é como se fosse assim, olha, aquele caderno que é dela, é de Maria, pertence a Maria, beleza? E quando eu digo assim, olha, um anel de prata é belo, vocês também diriam que é posse, o anel de prata? Não. Seria o quê? Matéria-prima. Perfeito, beleza? Professor, é o valor semântico de matéria? Eu não entendi, não. Calma que eu vou explicar. Matéria. Professor, o que é matéria na gramática? Sempre que você escutar a palavra matéria na gramática, ela está falando de material. É o material de que alguma coisa é feita. E professor, é o material de que alguma coisa é feita. Por exemplo, se eu chegar para você e digo assim, e disser assim, eu gosto de tomar café em copo de plástico. Ó, copo de plástico. O plástico foi o material, foi a matéria-prima utilizada para fazer aquele copo. É por isso que eu chamo de matéria, é a matéria-prima, o material. Eu chego para você e digo assim: professor, o portão de alumínio é muito lindo. Portão de alumínio. Galera, quando eu digo portão de alumínio, o alumínio ele é o material que foi utilizado para fazer aquele portão. É por isso que eu chamo de valor semântico de matéria, porque matéria nesse contexto é material, beleza? Deu para entender esse sentido de matéria, gente, direitinho? Deu? Matéria com sinônimo de material. E aí? Acho que sim, né? Professor, e esse terceiro exemplo aí, ó? Eu chego para você e digo assim, olha, eu chorei de alegria. O que é que vocês diriam? Lorena já disse o modo, professor. Modo. Será que é modo? Eu chorei de alegria. Será que é modo? Causa, estado. Galera, deixa eu dar um bizuzinho para você, ó. Sempre que você pegar a palavrinha de e você conseguir trocar por causa, por causa de, ou por causa da, ou por causa do, o valor semântico vai ser justamente de causa. E professor? O valor semântico vai ser justamente de causa. Como assim, professor? Quando eu digo assim, olha, eu chorei de alegria. Gente, eu não poderia pensar assim, olha, eu chorei por causa da alegria. Olha aí, eu não consigo trocar por causa de. Professor, eu consigo trocar por causa de. Eu chego para você e digo assim: gente, ó, eu gritei de saudade. Veja, eu gritei de saudade. É como se fosse assim: olha, eu gritei por causa da saudade. Então, professor, se eu conseguir trocar por causa de, por causa do, por causa da, né? Então vai ser valor semântico de causa. Perfeito. Eu chego para você e digo assim: rapaz, fulano morreu de Covid. Fulano morreu de Covid. Quando eu digo fulano morreu de Covid, é como se fosse fulano morreu por causa da Covid. Então, se eu consigo trocar por causa de, por causa da, vai ser valor semântico de causa. E esse último aqui, gente, ó, eu corro para tirar a ansiedade. Finalidade, né? Qual é o bizuzinho da finalidade, gente? Ó, dá uma olhadinha aqui. Sempre que você pegar o para, tente trocar esse para por a fim de, beleza? A fim de. Se você conseguir trocar o para por a fim de, o valor semântico vai ser de finalidade. Finalidade. Beleza? E professor, como assim? Eu não poderia pensar assim, olha, eu corro para tirar a ansiedade, é como se fosse. Eu corro a fim de tirar a ansiedade, com a finalidade de tirar a ansiedade. Beleza? Tranquilo, gente? Deu tudo certo aí? Eu posso dar só mais um exemplo, posso apagar isso daí ou algum que vocês não entenderam. E aí? Tudo certo, né? Pronto, então vamos lá. Professor, espere só um instante. Na hora, meu irmão. Se preocupe não, viu? Pode digitar tranquilo. Não sei se você vai copiar. Relaxe. Temos tempo. Quando Na hora é o próximo, viu? É por isso que eu quero apagar aqui para mostrar o próximo. Vamos lá. Então, eu vou apagar aqui e colocar o próximo exemplo. Eu chego para você e digo assim, ó, João, João saiu
João saiu com, com raiva. João saiu com raiva. Veja só. Galera, dê uma olhadinha nesse com aqui. João saiu com raiva. Se você prestar atenção, quando eu digo assim, João saiu com raiva, isso não é o modo como João saiu, é a maneira. Ele saiu desse jeito, desse modo, com raiva, é o modo como ele saiu. E o valor semântico de modo, ele também é bem pertinente, beleza? Agora, para IDECAM, vamos supor que você é uma pessoa que tem pouquíssimo tempo para estudar. Professor, eu quero levar só dois, aqueles que eu tenho certeza de que podem cair na minha prova. São finalidade, é o para, quando você consegue trocar por A e e também, gente, o valor semântico de causa, beleza? Aquele por causa de. Eu não esqueço muito a questão da IDECAM, que tem assim, não morra por causa de dengue. Ela perguntou qual era, né, o valor semântico ali. Bem tranquilo, certo? Vamos tentar levar a questão agora. Veja só, professor, ele diz assim, o livro de papel. Gente, ó, ele está dizendo que o valor semântico é matéria. Vocês concordam? Sim. Por quê? Porque o papel é o material, é a matéria utilizada para fazer aquele livro. Então tá certinho, professor. Tá certinho. A banca, porém, ela pediu a errada. Por isso que a letra A não pode ser o gabarito. Letra B diz assim, olha, já é em certos países, gente, em certos países. Isso dá noção de lugar, gente. Então tá certo a letra B, só que a banca pediu a errada, beleza? Letra C diz assim, olha, e lê-lo com interesse e paixão. Gente, isso é um modo como eu vou ler, tá certo. É a maneira como eu vou ler, o modo como eu vou ler, beleza? Aí letra D diz assim, usa caligrafia para esboçar. Ele está dizendo que é referência. Será, gente? Eu consigo trocar esse rapaz por a fim de. É como se fosse usa caligrafia a fim de esboçar. Se eu consigo trocar por a fim de, esse valor semântico aqui é finalidade. Ó, gente, muitas vezes a banca IDECAM ela não vai colocar o nome finalidade, beleza? A banca IDECAM vai colocar o nome final. É mais aquela noção de direção, viu, Marisa? Eu digo assim, olha, eu apontei para o norte. É uma referência que eu estou fazendo, uma direção, beleza? É mais nesse sentido, tranquilo? No paz, então, gabarito aí, letra E, porque a banca pediu a errada. Pronto, professor, vamos a mais uma? Vamos. Questãozinha de número 6. Vamos lá, diz assim. Analise o trecho a seguir para marcar a alternativa correta. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudado por especialistas. E ele quer uma informação correta. Vamos lá. Ih, professor, que nome estranho, beleza? Volto já, viu? Quando a gente responder essa, a gente pega ela. Letra D. Certo? Quando terminar essa daí, eu volto, viu? Assim que a galera marcar, eu volto lá. Muitos dizem letra B, uns dizem letra D. Vamos lá, gente, ó. Primeiro, vou voltar aqui só para o colega tirar o print. Pronto? Pode tirar o print, certo? Arrocha aí, que já deu tempo, né? Vamos lá?
Então vamos lá, gente. É o seguinte, eu vou levar um tempinho para explicar essa questão, porque é uma questão muito boa e ela é a cara da IDECAM. Olha aqui, gente, ela é de 2023. 2023 é uma questão que está quentinha ainda, que pode cair na sua prova, beleza? Então vamos lá. Deixa eu levar vocês ao quadro branco, certo? Vamos lá. Pronto, tá aqui o quadro branco. Essa questão, gente, ela está querendo saber se você sabe a diferença entre anáfora e catáfora, beleza? E é bem tranquilo. Anáfora e catáfora, gente, nada mais são do que processos de referenciação. É o modo como você aponta para as coisas que estão dentro do seu texto, beleza? Então vamos lá. Isso, beleza? Então vamos lá, professor. Dê uma olhadinha. Anáfora e catáfora. Pronto. Professor, tem algum bizu? Tem um bizu, beleza? Eu quero que vocês peguem comigo. Qual é o bizu, professor? O bizu é o seguinte: quem é meu aluno já sabe. Anáfora e catáfora é uma relação de antes e depois. Como assim, professor? Anáfora e catáfora é uma relação de antes e depois. Professor, mas como é que eu vou saber quem é antes e quem é depois? É só você pegar o bizu comigo. Pegue a palavra anáfora. Como é que a palavra anáfora começa? A palavra anáfora começa com an. Esse an vai lembrar a palavrinha antes. Pronto. Então, anáfora, gente, é uma relação de apontar para o que está antes. De apontar para o que está antes. Você vai retomar o que está antes, beleza? E catáfora, professor? Catáfora é depois. Eu não disse para você que é uma relação de antes e depois? Então, catáfora é depois, beleza? Então, vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui em uma frase para ver se a gente consegue entender. Vamos lá. Dê uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eu chego para você e digo assim: meu carro é branco. Ponto. Ele fica, ele fica sujo rápido. Olha só, galera. Meu carro é branco. Ele fica sujo rápido. Eu quero grifar para vocês aqui duas palavrinhas, beleza? Duas palavrinhas. Vamos lá. Primeira palavrinha, o meu. Pronto, professor. O meu. E a segunda palavrinha, o ele. Vamos fazer perguntas. Esse meu, ele está se referindo a quem? Meu o quê, gente? Esse meu está se referindo a quê? Qual é a palavrinha a que esse meu está se referindo? Ele está se referindo a carro. Beleza? Ele está se referindo a carro. Vocês concordam que ele está se referindo a uma coisa que está depois dele? É, professor, está se referindo a uma coisa que está depois. Perfeito. Então, nesse caso, se ele aponta para o que está depois, a gente chama isso daqui de quê? De catáfora. Beleza? Catáfora. Agora vamos lá. Professor, e esse ele? Meu carro é branco. Ele fica sujo rato. Ele quem? O carro, gente, ó. Então ele está retomando a palavrinha carro. Só que perceba que carro foi uma palavra que foi escrita antes. Então se está, né, se referindo ao que está antes, a gente vai lembrar de quê? De anáfora. Beleza? Até porque anáfora começa com an de antes, beleza? É, dentro da frase, viu, Vitor? Porque se for fora do texto, vai ser outra coisa que a gente chama de dates, beleza? Ou pronome deu, deite, coesofórico, beleza? É dentro da frase. Vai ser sempre um pronome? Não, pode ser qualquer classe gramatical, pode ser um advérbio, viu? É porque coincidiu de ser pronome, viu, Vitória? Mas não necessariamente tem que ser um pronome, não, beleza? Tranquilo? Gente, deu para entender o exemplo de anáfora e catáfora. Lembre desse bizuzinho, anáfora começa com an e am, lembra a palavrinha antes, beleza? Pronto. Então vamos tentar aplicar tudo isso à nossa questão, que como eu disse é de 2023, está quente. Ele diz assim, olha, todos os bebês, é o primeiro, né, fazem assim, mesmo esse os, gente, ele está se referindo a quem? Esse os está se referindo a mesmo os bebês. Ah, professor, então ele está retomando.
está substituindo a palavra bebês. Só que ele substitui, gente, uma palavra que foi citada antes. Esse os está se referindo a uma palavra que foi citada antes. Então, eu vou dizer que ele faz o quê? Uma anáfora. Beleza? Ele faz uma anáfora. É normal, fique tranquilo. A hora de errar é essa, beleza? Então, professor, esse o está retomando bebês. Bebês é uma palavra que está antes, então ele faz uma anáfora. Letra B diz assim: o termo destacado em um é substituído anaforicamente em dois. Perfeito, gente. Tá aqui o gabarito. Letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Deu para entender, galera? Não se preocupe com errar, beleza? Não se preocupe com errar. Tranquilo? E aí, tudo bem? Deu para entender? Sim, sim. Pronto. Professor, tem como explicar mais uma vez de modo mais lento? Tem como explicar mais uma vez, sem se preocupar, sem ter estresse, beleza? Eu vou só apagar tudo para a gente conseguir pegar tudo direitinho, beleza? Então vamos lá, professor. Eu tenho duas palavrinhas aqui. Eu vou grifar para você. Duas palavrinhas. Primeiro vem o bebês, beleza? Primeiro está aqui o bebê, professor. Pronto. É o primeiro. Segundo, vem a palavrinha os. Pronto. Eu tenho duas palavrinhas aí para analisar. Tranquilo? Pronto. Professor, vamos ler a frase todinha? Vamos. Diz assim, ó. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim. Todos os bebês. Então, bebê é a referência. Ele está falando de quem? Ele está falando dos bebês. É a referência. Vou até colocar aqui, é o referente dele. Referente. Beleza? Todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade. Os que nascem. Gente, é como se fosse assim, mesmo os bebês que nascem. Bebê, beleza? Então, professor, esse os, ele está ocupando o lugar da palavrinha bebês. Ele está substituindo a palavrinha bebês, beleza? Tranquilo, professor. Ele está substituindo a palavrinha bebês, tranquilo? Então, esse os ele substituiu quem? Ele substituiu bebês. Bebês está antes desse os ou bebês está depois desse os? Gente, bebês foi utilizado antes, beleza? Bebê está antes. Então, como está antes, a relação é de quê? De anáfora. Anáfora. O que foi que aconteceu aqui, gente? Para não repetir a palavra bebê, para não ficar repetindo bebê, bebê, para não repetir a palavra bebê, ele resolveu substituir a palavra bebê pela palavrinha os. Esse os está ocupando o lugar de bebês. É como se fosse mesmo os bebês que nascem em maternidade, beleza? Então, professor, nesse caso, esse os está referindo aí a bebês que está antes, por isso é anáfora, tranquilo? Ó, minha amiga, eu não posso fazer isso agora, porque nesse caso, esse rapaz aí é o Deixis e a questão não está cobrando isso. Então, se eu colocar, eu vou confundir a cabecinha de vocês, beleza? No caso, bebês faz referência catafórica a os, não, gente, ó. Bebês, ele foi o primeiro a ser citado. Beleza? Ele foi o primeiro colocado. E depois veio outro para substituir. Bebê é como se fosse o principal, o marco, o norte, e depois veio outro para substituir esse rapaz. Então é o os que está substituindo bebês. Bebês está no cantinho deles e o os vem para substituir. Tranquilo? Ficou mais claro? Rita, eu não posso dar o exemplo de Deixe agora, porque a questão não está cobrando isso e vai confundir a cabecinha de vocês, beleza? Professor, nos casos, professor, a aula vai ser de 9 a 10. Não, a aula vai ser até 9, beleza? São 2 horinhas de aula, porque não tem intervalo, senão fica muito cansativo para vocês e para mim também, certo? Professor, por que é que não pode ser a letra D? Porque ele está dizendo o seguinte: o termo um é substituído cataforicamente em dois. Não, ele é substituído anaforicamente. Não é catáfora. Se bebês estava antes, então é anáfora e não catáfora, beleza? Tranquilo, gente, deu para entender. Ninguém ficou com dúvida na questão, não. Não tenha vergonha, gente, de perguntar. É tão ruim a gente entrar numa aula e sair com dúvida, beleza? Pronto. Então vamos à próxima questão. Tranquilo? Questãozinha de número 7. Essa daqui eu vou até colocar, ó. Vai cair.
Beleza? A IDECAM cobra muito, vamos lá. Ele diz assim, um grupo de pesquisadores, professor, pode indicar alguma gramática? Eu estou com ela aqui atrás de mim, deixa eu ver se eu consigo pegar, minha amiga. Vamos lá. Essa daqui, minha amiga. A melhor gramática que existe na língua portuguesa, certo? É a gramática para concurso público. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. É a perfeita essa gramática. A gramática para concurso público do professor Fernando Pestana, certo? Muito boa essa gramática, perfeita. Muito, muito boa. É meu livro de cabeceira, a melhor que existe. É tão boa que parece que ela está conversando com você. Quanto mais você lê, mais vontade tem, certo? Então, indico demais a gramática do professor Fernando Pestana, a gramática para concurso público. Não existe outra melhor, beleza? Vamos lá, dê uma olhadinha na questão. Diz assim, ó. Um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano nas quantidades observadas nas plumas de água que são injetadas da Lua de Saturno não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido, salvo vida. Aí ele diz assim: a palavra sublinhada no período acima se classifica como? Vocês que fazem, viu? Pode fazer com calma, não tem pressa, faça de conta que eu não estou nem aqui. Muita gente marcando letra C. Eita, vamos lá, gente, ó. Vou levar vocês ao quadro branco, certo? Esse quadro branco ajuda, viu? Primeira pergunta que eu digo. Galera, qual, qual é, qual é a quantidade de classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa? Quantas classes gramaticais nós temos na língua portuguesa? 10 classes gramaticais, beleza? E realmente é, gente. Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Só, gente, que é o seguinte, nós temos muitas palavras na língua portuguesa, muitas, muitas mesmo, mais de 400 mil. Vocês acham que 10 classes gramaticais são suficientes para comportar mais de 400 mil palavras? Não são, gente. Há palavras na língua portuguesa que não estão em nenhuma classe gramatical. E professor, existem palavras na língua portuguesa que não são pertencentes a nenhuma classe gramatical, beleza? Não são substantivos, adjetivos, verbos, nada, 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 beleza? Professor, aí quer dizer que existe palavra assim que ela não se encaixa em nenhuma classe gramatical? Existe. E para esse grupo das palavras rebeldes que não se encaixam em nenhuma classe gramatical, a gente dá o nome de palavra, palavra denotativa. Ó, cuidado, eu não estou falando de sentido denotativo. Estou falando de palavra denotativa. O que é uma palavra denotativa? Você pode colocar, é a rebelde. A palavra denotativa é a rebelde, é aquela que não se encaixa em nenhuma classe gramatical, beleza? E professor, ela não se encaixa em nenhuma classe gramatical, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Beleza, professor. E quais são as palavras denotativas da língua portuguesa? Ó, existem algumas. A primeira delas, essa daqui, ó, a palavrinha ex, com i, né? Aquele que te dá trabalho, não, certo? Vamos lá, a palavrinha ex é uma palavra denotativa? É, gente. Ela não pertence a nenhuma classe gramatical da língua portuguesa. Não é verbo, não é pronome, não é substantivo, não é artigo, não é nada. Ela não pertence a nenhuma classe gramatical. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim, olha, eis aí, eis aí o professor Eduardo. Poxa vida, para mim é mentira que eu estou olhando aqui, tem mais de 300 aulas, ainda não caiu a ficha. Sério mesmo, nunca imaginei. Vamos lá, professor. Eis aí. Esse ex, professor, qual é a classe gramatical dele? Nenhuma.
Ele não é de nenhuma classe gramatical. Então, se ele não é de nenhuma classe gramatical, a gente chama de palavra denotativa. Pronto, professor, é uma palavra denotativa. Ótimo, perfeito. Outra palavra, professor, que pode ser palavra denotativa, essa daqui, ó. Até. Não, professor, é mentira, porque eu já fui seu aluno e o senhor canta uma musiquinha que diz assim, ante, após, até, com, contra, de. A música das preposições. Esse até é preposição, é mentira do senhor. Calma, gente, ó, realmente a palavra até, ela é preposição, mas ela pode ser palavra denotativa. Ela pode ser, a depender do contexto, ela pode ser uma palavra denotativa. Qual é o contexto, professor? Se a palavra até for possível de ser substituída por inclusive, beleza? E é, professor. Então, nesse caso, professor, é exatamente isso que eu estou explicando, viu? Então, veja só, professor, se eu consigo trocar a palavra por inclusive, aí, professor, nesse caso, ela é uma palavra denotativa. É. Se você pegar a palavra até e conseguir trocar por inclusive, ela é uma palavra denotativa. Beleza? Como assim, professor? Dê um exemplo? Dou. Imagine que eu pego a seguinte frase, olha. Todos chegaram. Todos chegaram. Até Maria. Até Maria. Veja só, eu chego para você e digo assim: ei, chegou todo mundo bem? Vocês, não, chegou. Todos chegaram, até Maria. Gente, eu consigo trocar essa palavrinha até por inclusive? Consigo. É como se fosse assim: olha, todos chegaram. Inclusive Maria. Então, se eu consigo trocar a palavra até por inclusive, esse rapaz aqui vai ser palavra denotativa. Tranquilo? Gente, eu só mostrei dois casos, eu quero mostrar mais. Esses daqui, deu para entender, tá tranquilo. Eis sempre será a palavra denotativa, sempre. Se você achar a palavra eis, é palavra denotativa, sempre. E até só vai ser palavra denotativa se você conseguir trocar por inclusive, certo? Pronto, professor, deu para entender. Vamos a um próximo caso, e esse daqui não cai na IDECAN não, viu? Esse daqui ele despenca na IDECAN, despenca a palavrinha salvo, gente. E quando isso cai, a galera erra, porque na cabeça das pessoas, na verdade, salvo é um adjetivo. Ah, fulano é salvo, é uma característica, é uma qualidade. Ah, professor, então, quer dizer que a palavra salvo pode ser palavra denotativa? Pode, gente. Se você conseguir trocar por a, a não ser. Beleza? A não ser. Quando você vai fazer, gente, o sentidozinho de exceção, quando você vai dar uma correção com a palavra salvo. Por exemplo, o nosso artigo 5º da Constituição Federal traz isso daí. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Ele diz assim, olha, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante de delito ou de desastre. Opa, olha só. A casa é asilo inviolável, ninguém pode penetrar, salvo em caso de flagrante de delito ou desastre. É como se fosse, a não ser em caso de flagrante de delito ou de desastre. Eu chego para você e digo assim, olha, todos não irão reprovar, salvo se não estudarem. Ó, todos não irão reprovar, salvo se não estudarem. É como se fosse a não ser se não estudarem, beleza? Professor, mas tem caso em que é adjetivo? Tem, sim. Por exemplo, quando eu digo assim, fulano é salvo, eu estou usando com adjetivo e não com sentido de a não ser. Ele só vai ser palavra denotativa se você conseguir trocar por a não ser. Eu chego para você e digo assim, olha, ninguém vai morrer, salvo se não se cuidar. É como se fosse assim, olha, ninguém vai morrer a não ser se não se cuidar. Se eu conseguir trocar por a não ser, é palavra denotativa. Tudo bem, gente, deu para entender. E agora? E aí? Tem que anotar, viu? Tem que anotar, tirar o print, bater retrato, tem que anotar, viu? E aí? Deu certo? Podemos voltar à questão? Pode. De qual, minha amiga? Chego para você com esse daqui. Se for da palavrinha salvo, é da palavra salvo. Pronto, na hora. Eu chego para você e digo assim, olha.
ninguém, ó, ninguém ficará, ninguém ficará reprovado. Ninguém ficará reprovado, salvo se não revisar. Isso, minha amiga, justamente da noção de exceção, beleza? Então vamos lá, professor. Eu chego para você e digo assim: ninguém ficará reprovado, salvo se não revisar. É como se fosse, ó, a não ser se não revisar, beleza? Tranquilo? Sim, essas são as mais pertinentes, viu? Em prova, minha amiga, são as que a IDECA ancora. Professor, se tiver uma vírgula após a palavra salvo, mudaria o sentido? Não, não envolve uma questão de pontuação, não, viu? Por favor, poderia dar um exemplo de partícula? Partícula o quê? Porque nós temos tantas. Seria partícula expletiva? É isso? Se for, tranquilo. Partícula expletiva. Pronto. Pessoal, posso apagar isso aí só para ajudar o colega? Pode apagar essa parte aí? Pronto. Vamos lá, então deixa eu apagar. Olha só, o que é uma partícula expletiva, meu amigo? A partícula expletiva é um tanto faz na língua portuguesa, beleza? Um tanto faz. Como assim, professor? Um tanto faz. Se tiver lá, beleza. Se você retirar, não vai fazer falta. Como assim, professor? Dê uma olhadinha nessa frase aqui. Eu chego para você e digo assim, olha, eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz este bolo. Eu estou segurando um bolo na mão e digo assim, olha, eu que fiz este bolo, beleza? Pronto, professor, tem um que aí. Vamos lá, será que eu consigo retirar esse que da frase? Retire esse que. Vamos lá. Eu fiz este bolo. Se eu consigo retirar e não tem nenhum problema, a frase continua linda e bela, eu tenho aí a partícula expletiva. É o tanto faz. A gente usa direto. Eu digo assim para você, ó, que Deus te abençoe. Eu poderia tirar esse que e dizer Deus te abençoe. Né? Não faz nenhum percalço na frase, não faz nenhum defeito na frase, beleza? Então vamos lá, vamos voltar à questão. Professor, exatamente, viu, minha amiga? Igual a certas pessoas, viu? Professor, dê uma olhadinha aí nesse caso. Eu chego para você e digo assim: um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano nas quantidades observadas nas plumas de água que são ejetadas da Lua de Saturno não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido, salvo vida. Gente, a não ser a vida. Se eu consigo trocar por a não ser, gente, vai ser o quê? Sentido de palavra denotativo, gabarito é letra E, gente, viu? Eu poderia trocar por A não ser, se eu consigo trocar por A não ser, certo? Consigo trocar o salvo por A não ser, palavra denotativa. Ó, se essa questão cair no concurso da UERN, concurso da Prefeitura e da Polícia Penal do Ceará, vamos supor, 100 alunos fazendo, 95 vão errar. Se você acertar uma questão dessa daqui, gente, você tem um divisor de águas na sua vida. Beleza? Tranquilo? Vamos à próxima questão? Tudo bem? Vamos à próxima, né? Vamos lá. Questão muito boa, beleza? Diz assim: de acordo com a classe de palavras, assinale a incorreta, beleza? Ele quer a relação incorreta. Ele marca e no final ele diz qual é a classe gramatical. Ele quer saber onde foi que ele errou. Podem fazer com muita calma. Muita gente marcando letra C. Letra C, letra C. Só para uma aguinha para a gente continuar. Vamos lá? Gente, ó.
Ele quer a errada. Primeiro, a primeira dica que eu dou hoje para vocês. Quem está colocando esse nome incorreto, bem grandão, sou eu, gente. A banca não vai colocar, não, viu? A banca não vai colocar o nome incorreto bem grandão. Preste atenção, viu? Sempre que você pegar a questão, veja primeiro se a banca está pedindo certo ou errado, beleza? Vamos lá. Diz assim: essa soma de fatores. Ele grifou o essas. E lá no finalzinho ele disse que o essa é um pronome. Gente, tá certo. Ó. Calma que eu vou explicar para você. Existem na língua portuguesa certos pronomes que eu uso para apontar para as coisas. Eu chego para você e digo assim, ó, essa camisa aí é tão bonita, eu aponto. Eu digo, aquele menino é tão teimoso. Quando você usa essas palavrinhas para apontar, esses pronomes são chamados de pronomes demonstrativos. O esse, o essa, o isso, o aquele, o aquela, o aquilo, são pronomes demonstrativos. E é, professor? É. Então, você vai pegar aí no seu caderno e vai anotar assim, olha, pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo. São os pronomes demonstrativos. São esses pronomes que você usa para apontar para as coisas. Chega para você, vixe, olha aquele avião ali, como vai alto. Veja, aquele, eu estou apontando, é um pronome demonstrativo, beleza? Letra B diz assim, já o segundo câncer mais frequente na infância é o tumor cerebral. E ele está dizendo que a palavra câncer é um substantivo. Galera, vamos lá. Vamos repensar um pouquinho. O que é um substantivo? Como é que eu olho para uma palavra na língua portuguesa e sei que essa palavra é um substantivo? Gente, substantivo é tudo aquilo que tem um conceito. Se tiver um conceito, é um substantivo. Por exemplo, eu estou conversando com vocês agora, né? Aí eu mostro isso daqui. Gente, ó, tem um conceito para isso daqui que está na minha mão, você vai dizer, tem, professor, é uma caneta. Então, se tem um conceito para isso daqui, se você tem a capacidade de olhar para isso daqui e dizer assim, olha, é uma caneta, gente, isso é um substantivo, beleza? É um substantivo. Eu chego para você e digo assim, galera, isso aqui vocês sabem o que é? Vocês vão olhar e dizer, ah, professor, sei, é um relógio, tem um conceito, é substantivo. Veja, câncer, existe um conceito para câncer? Tem, professor, é uma doença terrível, para a qual nós ainda nós não temos cura, temos tratamento, então tem um conceito para a palavra câncer. Se tem um conceito, você vai dizer que é o quê? Substantivo, tá certinho, professor. Então, a questão pediu a errada, então nós não temos gabarito ainda, beleza? Pronto, professor, tranquilo. Vamos lá. Letra C diz assim: a medicina ainda não possui uma resposta do porquê desse câncer ser o mais comum. Galera, comum é uma conjunção? Vocês acham que é uma conjunção? Seria o quê? Comum. Comum é uma característica, gente. Comum é uma característica. O mais comum é uma característica do câncer. O câncer tem essa característica de ser comum. E tudo aquilo que é característica na língua portuguesa, a gente chama de quê? Chama de adjetivo, gente. Beleza? É adjetivo, isso aqui é um adjetivo, gente, beleza? Então a banca errou quando chamou de conjunção, isso aqui é um adjetivo. Adjetivo é o quê? Tudo aquilo que dá noção de qualidade. Por exemplo, eu digo assim, esse menino é inteligente. Esse inteligente é uma qualidade, uma característica do menino. É o que está acontecendo aqui. Comum é uma característica, uma qualidade. Então, tá errado, professor. Tá, consequentemente, o gabarito é letra C. Ó, a próxima coisa e eu vou ensinar para você, talvez você nem saiba o significado disso daqui, não tem problema. Eu só quero que você anote. Nas próximas aulas você vai pensar, ah, o professor falou isso lá na primeira aula. Agora eu estou entendendo. Gente, ó, todos esses rapazes aqui, ó, que terminam com SSE, os verbos que terminam em SSE, você vai dizer que são verbos, é um verbo que está no pretérito imperfeito, imperfeito do subjuntivo. Não se preocupe, professor, mas eu não sei o que é subjuntivo, eu não sei o que é pretérito, não se preocupe, só anote aí no seu caderninho. O professor Eduardo disse que todos os verbos que terminam em SSE estão no pretérito imperfeito do subjuntivo.
Ah, professor, mas eu não sei o que é. Não tem problema, só anote. O professor Eduardo disse que todos os verbos que terminam em SSE estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Podemos passar para a próxima questão, galera. Tá tudo ok aí na cabecinha de vocês? Tá tranquilo na santa paz de Deus? Sim. Pronto, certo. É o tempo que eu tomo água. Beleza? Lembrando, galera, ó, que todo esse slide vai para vocês, viu? O slide vai para vocês, bem direitinho, certo? Ó, e deixe-me logo avisar para vocês. Ó, eu quero fazer uma continuação só no slide, certo? Eu vou fazer o seguinte, esse slide eu coloquei 23 questões. Ah, professor, não vai dar tempo de responder hoje. Não tem problema. Próxima aula a gente continua de onde a gente parou. E aí as próximas questões eu vou adicionando a esse slide, porque ao final do curso eu quero saber quantas questões a gente chegou a responder. Vamos formando um caderno de questões aqui. Toda aula eu vou colocando 20, 20, 20, e aí ao final do curso a gente sabe quantas questões a gente respondeu direitinho, beleza? Vamos à próxima, então. Muito boa essa questão. Diz assim: ao analisar o período sintático do último quadrinho, mas enxergam o mundo de uma forma maravilhosa. Constata-se em sua construção a presença de. O primeiro sim, certo? O primeiro vai para todo mundo, mas a partir dos próximos, minha amiga, só para quem assinou. Essa aula ela foi liberada gratuitamente, mas as próximas, os próximos materiais só mesmo para quem assinou, beleza? Pior que eu acho que não dá mais, minha amiga, porque eu não salvei as anotações, beleza? Mas não tem problema, a aula fica gravada, viu? Não, aberto só a primeira aula, viu? Todas as outras vão ser fechadas, só para quem assinou o isolado, beleza? E o isolado tá num preço tão legal, gente, cento e pouco. Divide no cartão. Um isolado desse aqui, com vários encontros, com bizu, com material muito bom. 149, né? 150. Talvez no Natal a gente tenha gastado muito mais do que isso no fim de ano. O tempo? Como assim? O tempo foi pouco? Como assim? Para fazer o quê? O tempo foi pouco para fazer o quê? Eu não entendi não, mulher. Todo mundo tá marcando letra A. Galera, ó, vamos lá. Vai ter esse isolado presencial, vai, começa sábado, viu? A qualquer momento, minha amiga, que você quiser assinar, inclusive quando terminar a aula, se você quiser assinar o isolado, pode assinar, não tem besteira, beleza? A qualquer momento você pode assinar, certo? Vamos lá, professor. Dê uma olhadinha nisso daqui. A banca está falando de quantidades, beleza? De substantivos, de adjetivos. Eu quero saber o que é isso daí, professor. Não, foi não, mulher. Ainda está aberta a inscrição, viu? Está aberta a inscrição. Na hora que vocês quiserem assinar, é só falar. Fábio, no concurso lá, eu quero assinar o isolado professor Eduardo. Está aberto. Pode arrochar, não tem besteira não, viu? Na hora que quiser, pode assinar. Quando terminar a aula, pode falar lá que tudo bem, viu? Vamos lá, vamos analisar. Diz assim, mas enxergam o mundo, beleza? Galera, dê uma olhadinha aqui. Mas talvez seja do presencial, viu? Talvez seja do presencial. Professor, dê uma olhadinha aqui, professor. Esse o, qual é a classe gramatical desse o aqui? A gente viu há pouco tempo. Digam para mim, qual é a classe gramatical desse o? É, o online é que é esse preço, o presencial gera mais custos, né? Esse o é um artigo. É. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Sabia que sempre depois de um artigo, o que vem depois é um substantivo? Sabia disso? Quando você acha um artigo que vem depois é um substantivo. Pronto. De uma forma. Gente, esse um aqui é artigo também? É. Esse um é artigo. Então, o que vem depois dele aqui vai ser o quê? Um substantivo. Pronto.
Beleza? Ah, professor, entendi. E esse maravilhosa, vocês concordam comigo que esse maravilhosa, professor, é uma característica? Isso aqui é o quê? Um adjetivo. Pronto. Tranquilo? Professor, letra A, dois substantivos. Opa, um, dois. Tá aqui o gabarito, professor. O gabarito é letra A, professor? E aí, vocês concordam? É letra A ou não é? É, professor, tá aí o gabarito. Tranquilo? Por que não pode ser a letra B, professor? Porque tem dizendo que tem dois adjetivos, só tem um que é maravilhosa. Gabarito, letra A. Tranquilo? Às 14 horas, viu, Cláudia Regina? Tranquilo? Podemos passar, professor, para a próxima questão. E aí? Presencial é sábado à tarde, viu? Podemos passar para a próxima questão, tá tranquilo? Sim? Vamos à próxima questão, então. Vamos lá, professor. Essa é linda. Uma das questões mais lindas que eu já vi da IDECAM. Perfeita, 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 perfeita. Beleza? Diz assim: puxa, que desânimo, que droga de vida. Olá, bonitão. Ah, que dia mais lindo. É, maroto, viu? Diz assim: a palavra bonitão, tal como utilizada no texto, comporta-se como um. Vocês que fazem, viu? Aí vocês pensavam que o isolado já estava com a inscrição acabada? Não, gente, as inscrições estão abertas, beleza? Estão abertas. Pode fazer a qualquer momento, tanto do presencial quanto do online, tanto faz. Estão abertas as inscrições. Ó, gente, essa questão ela é muito maliciosa, beleza? Muito, muito, muito maliciosa. Por quê? Ó, dê uma olhadinha aqui. Tal como utilizada no texto. Cuidado para você não analisar as coisas fora do contexto, beleza? Cuidado para não analisar as coisas fora do contexto. Gente, olha, a menininha chegou para ele e diz assim: olá, bonitão. É como se bonitão fosse o nome desse rapaz, beleza? É como se fosse um nome. Gente, nome é substantivo. Ela está chamando, beleza? Sim, é só banco e decão, certo? Professor, então nesse caso ela está chamando, olá, bonitão. Ele está utilizando isso como um conceito, é como se fosse o nome do menino. É o nome do menino. Se é o nome do menino, gente, isso aqui é um substantivo. Nesse contexto tem valor de substantivo. Beleza? Aceita artigo, perfeito, beleza? Galera, é o seguinte, eu não consigo tirar a dúvida de vocês agora e responder as questões ao mesmo tempo. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Falem no WhatsApp do conselho que eles tiram todas as dúvidas de vocês a respeito do isolado. A postagem está lá na página, beleza? Relaxe, certo? Porque senão eu não consigo responder, dar aula e tirar dúvidas sobre a gestão do curso. Essa parte aí é com o pessoal da central de comunicação. Então vocês falam com eles lá, que aí eles coisam, viu? Inclusive, todas as informações estão na página do Concurseiro Moçoroense. Se você abrir a página do Concurseiro Moçoroense, vai ter a postagem do meu isolado, você acessa tudo, valor, dia da semana, qual é a banca, tudo bem tranquilo, certo? Que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Deu para entender a questão, gente? Cuidado. É porque vocês analisaram só na cabeça, bonitão é uma característica. Cuidado no contexto, beleza? Cuidado no contexto, tranquilo? Mopaz, deu para entender? E aí? Pode, em outro contexto, eu digo assim, fulano é bonitão. Eu digo, fulano é bonitão. Em outro contexto, eu estou dando uma característica. Aqui não, ela está usando para chamar o menino, beleza? Vamos lá, Mayara, é normal, viu? Essa é uma questão muito capciosa, tranquilo, não se preocupe que vai dar certo. O menininho tá andando e diz assim, ó, puxa, que desânimo, que droga de vida. Do nada, a menina chega para ele e diz assim: olá, bonitão. Beleza? Olá, bonitão. Veja, esse bonitão não foi utilizado como uma característica do menino. Ela chegou, ela não sabe, olha o contexto, ela não sabe o nome desse menino,
Ela não sabe o nome desse menino, ela não sabe quem é. Ela chegou do nada e disse: Ah, eu não sei o nome desse menino, vou chamar de bonitão. Vamos lá, pegar um conceito. A gente não chega para alguém e diz assim: Dona Maria, venha cá. Você não sabe nem se o nome da pessoa é Maria, mas você não sabe o nome dela, a gente chama de quê? Dona Maria. Eu chego para você: Seu Zé, venha cá aí, seu Zé, me ajude aqui, beleza? A pessoa chama seu Zé. Eu nem sei se o nome da pessoa é Zé, mas eu chamo porque é um nome comum a todos, beleza? Então ela chegou, olá, bonitão. Ela utilizou para chamar o menino. Ela utilizou para é como se fosse o conceito, o nome dele. É como se fosse, olá, João. Ela não poderia trocar por João. Olá, João. Olá, Maria. Olá, Rogério. Olá, Pablo. Beleza? Então ela está utilizando como nome do menino, beleza? Isso, exatamente, minha amiga. Perfeito, viu? Exatamente isso. Tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma dúvida. Ah, se fosse lindo. Não, continuaria sendo substantivo nesse contexto, viu? O que pega é que a gente considera o último quadrinho, pois ele fica feliz. Mas no contexto eu entendi que ele estava triste. Cuidado, porque vocês estão viajando na maionese, viu? Cuidado que vocês estão viajando, gente. Ó, preste atenção. Ela não sabia o nome desse menino e ela utilizou um nome qualquer. Ela poderia ter chegado e dizer assim: Olá, Joãozinho. Olá, José. Olá, Márcio. Ela não sabe, ela está chamando o nome do menino. Então ela poderia ter usado qualquer nome, mas o nome que ela quis utilizar foi Bonitão. Beleza? Professor, quando chamamos o namorado de meu lindo amor, depende do contexto, Marisa, beleza? Se eu chegar para minha namorada e disser, Flaviane, você é minha linda. Nesse contexto, eu estou utilizando como característica, beleza? Tranquilo? Não, nesse caso não. Porque o que vocês não se atentaram a essa questão foi isso que eu deixei grifado, ó. Tal como utilizada no texto. Se você analisar mais uma vez, ó, se você analisar assim, cara, se essa menina tivesse chegado e tivesse dito assim: Olá, João, o que é que vocês tinham marcado? Substantivo ou adjetivo? Olá, João. Beleza? Então, nesse caso, você teria marcado como substantivo. Ela só fez trocar um nome que ela não sabia por bonitão. Beleza? Tranquilo? Mó paz, né? Alguém ainda tem alguma dúvida da questão? Posso passar? Ok, tranquilo. Pronto, vão se acostumando, viu, gente? A IDECAN é assim, certo? Vão se acostumando. É a importância de você assinar o isolado, viu? Se você ainda não assinou o isolado, arroche, viu? Arroche. Tranquilo? Não, de jeito nenhum, beleza? Olha só. Socorro, socorro, não sei, mas minha cabeça virou ao contrário. Tô virado para trás, o menino desesperado aí, olha. Olha, tô conseguindo ler a etiqueta da minha camisa, tô vendo as minhas próprias costas. Opa, espera aí, meu umbigo tá aqui. Acho que eu só pus a camiseta ao contrário. Aí ele chega para a mãe e diz assim: Esquece, esquece, a minha cabeça está no lugar certo, no fim das contas. Ah, isso eu já não sei. Gente, olha o que a questão perguntou. Tal como utilizada no primeiro quadro, a palavra socorro, preste atenção. Tal como utilizada no primeiro quadro, a palavra socorro atua como uma palavra de qual classe gramatical? Cuidado, viu? Tal como utilizada. Vamos lá. Hum, Interessante, gente, ó, porque se a gente analisar a frase sem contexto, eu achei que socorro. Ah, socorro é o nome da minha vizinha, Dona Socorro, que vi falando mal da galera aqui da rua. Dona Socorro, fofoqueira.
Ah, socorro é substantivo. É coisa ruim, dona Socorro, viu? Cuidado, gente. Cuidado, porque a banca pediu para você analisar no contexto. O menino saiu gritando: socorro, socorro, desesperado, gente. Ele saiu desesperado: socorro, socorro. Qual é a classe gramatical responsável por mostrar sentimentos? Qual é a classe gramatical que mostra, né, nesse caso, emoções, sentimentos? É a interjeição, gente. A interjeição, ela tem essa função de mostrar sentimentos. Eu vejo um acidente aqui, o carro bateu, fala, meu Jesus Cristo, misericórdia. Eu estou mostrando minha emoção, meu sentimento. Isso é interjeição. Então, sim, o gabarito é letra D de doido, que é o que a gente fica quando pega as coisas da IDECAM, beleza? Então, ela mostrou, nesse caso, sentimento, tranquilo? Meu paz, deu para entender, gente, na tranquilidade de Jesus Cristo? Rapaz, eu tô curioso para saber quem é esse perfil CA com a foto de um lobo, viu? Quem é? Revele-se. Fale agora, em nome de Jesus. Carol. Carol, por nome. Ah, sim, você é fera demais, minha amiga. Pensa, uma menina gente boa. Tranquilo? Cuidado, agora pode ser verbo, pode se indicar ação, viu, minha amiga? Se eu chegar para você e dizer assim, olha, eu socorro todos que precisam, eu socorro, é uma ação, aí é verbo. Só que como a questão pediu no contexto, então é interjeição, viu? Valeu, Mona Lisa, obrigado, viu? Vamos à próxima. Ai, essa é linda essa questão. Ó, deixa-me contextualizar para você. Esse texto, eu acho que, não sei se é do Luiz Fernando Veríssimo, eu acho que é. Ele está falando de um beija-flor que ele criava, e esse beija-flor, ele só tinha uma perninha, beleza? Ele está falando disso, ele tinha um beija-flor, ele criava um beija-flor, e esse beija-flor, tadinho, só tinha uma perninha. Vamos lá, ele diz assim, ó. O emprego do grau diminutivo na língua portuguesa pode atribuir vários sentidos a substantivos, além da ideia de diminuição. De acordo com o exposto, analise os trechos a seguir. Veja só. Finge que não me vê. Beberica um pouco sua aguinha. Meu amiguinho volta a bebericar. Com sua única perninha. Assinale um único sentido que não se faz presente nos substantivos dos trechos anteriores. Letra A, letra A. Vamos lá, gente. Ele quer um que não seja, beleza? Gente, isso é muito comum. Quando você usa o diminutivo, nem sempre, gente, foi, mulher. Quando você usa o diminutivo, nem sempre você está mostrando um desprezo, porque tem gente que acha que diminutivo é desprezo. Eu chego, ah, rapaz, que carrinho arrumado, a pessoa, vixe, está desmerecendo meu carro, chamou de carrinho, não, gente. Diz que carrinho arrumado é um carinho. A gente não diz isso com um namorado, uma namorada, uma esposa, ô, meu benzinho, não foi isso que eu queria dizer, não, me perdoe. Oi, meu amorzinho, veja, ali é uma questão de carinho, de ternura, né? De afeto. Aí ele está dizendo que esse diminutivo está ironizando. Ele fez uma ironia com o beija-flor? Não, gente, pelo contrário. Ele chama de amiguinho para mostrar carinho com o beija-flor. Então ele não demonstra ironia. O gabarito é letra A, porque ele pediu uma errada. Ele não demonstra ironia, beleza? Carinho, sim, ternura, afetuosidade, beleza? Só se rir, nem se cair uma dessa daí, haha, é boa, viu? Meu paz, vamos à próxima questão. Não entendeu? Veja só, Mariana, ele pediu uma que não se faz presente. Ele disse assim, ó, essas palavrinhas, amiguinho, perninha, aguinha, todas elas têm um sentido, beleza? Todas elas têm um sentido. Qual é o único sentido que não se encaixa aí? Qual é o único sentido que não se encaixa? É a ironia. Por quê? Quando ele diz assim, aguinha, perninha, amiguinho, ele não está querendo rir do passarinho, ele não está querendo fazer ironia. Ironia é rir, é ficar suar, levar a chacota. Não, ele está demonstrando carinho. Olha, meu amiguinho, o bichinho bebe sua aguinha, só tem uma perninha. Ele está mostrando carinho. A banca pediu uma que não desse certo nessas palavras que foram grifadas. O único que não dá certo é a ironia, porque o autor ele não ironizou o passarinho, beleza? E de todas as questões da mulher, a vida não é um morango, não, me Carla. Ah, se fosse, viu?
Vamos lá, muito boa, viu? A cara de concurso, atenção, galera que vai fazer concurso para prefeitura, galera da área da saúde, galera da área de professor, olha aí, ó, assinale a alternativa em que os termos destacados não pertencem à mesma classe gramatical dos demais, beleza? Eita, cada um tá marcando um negócio diferente. Chega, Jesus. É normal, minha amiga. Relaxe. Pense direitinho, analise melhor essa questão. Vocês estão vexados, beleza? Quer não, né, bichinha? Parece eu não quero. Vamos lá, gente, ó. O que é que essa banca está procurando? O diferentão. Ele está procurando o diferentão. Ele quer saber onde é que está o diferente. Cadê o diferentão? Vamos lá. Letra A, gesto leviano. Gente, o que é um gesto? Gesto é um conceito. Tem um conceito para gesto. Se eu chegar para você e perguntar assim, ei, o que é um gesto? Você, gesto é um movimento que a pessoa faz, se levanta, se senta. Então, se é conceito, tudo aquilo que tem um conceito, a gente chama de quê? De substantivo. Beleza? Gesto é um conceito. E esse leviano? Leviano é uma característica, né, desse cara. Leviano é uma característica desse cara. B. Pequeno vaso. Gente, ó, vaso. Existe um conceito para um vaso. Se eu chegar com um jarro, com um vaso aqui, mostrar a você, você diz, isso é um vaso. Tem um conceito. Então, isso aqui é o quê? Um substantivo. Tudo que tem conceito é substantivo. Beleza? Falsa modéstia. Gente, esse falsa tá dando uma característica. Esse falsa tá dando uma qualidade, uma característica da modéstia. Tudo que dá característica, a gente chama de quê? De adjetivo. Opa, substantivo, substantivo. Do nada vem um adjetivo. Tá aqui o diferentão, gente. Não pertence à mesma classe dos demais. Tá aqui, ó, o diferentão. Todos os outros são o quê? Substantivos. Silêncio, ó, silêncio. Há um conceito para o silêncio? Tem, professor. Silêncio é o fato de não ter barulho, de ficar todo mundo caladinho com a boca fechada. Se tem conceito, é substantivo. Pronto. O único que é diferente é o quê? É o falsa, beleza? Que é um adjetivo. Tudo bem, galera? Deu para entender na Santa Paz de Jesus Cristo. E aí, deu certo? É porque ela já começa difícil pela interpretação, né? Confunde, né, minha amiga? Deixa eu dizer uma coisa a você, gente, ó. Não se preocupe com isso, gente, ó. Não se preocupem com isso, certo? Cuidado, porque às vezes na primeira aula a galera já quer pegar as questões e, tipo assim, de 20 questões acertar 18. Gente, é quase impossível disso acontecer. É a mesma coisa de eu pegar a chave de um carro sem você nunca ter dirigido, entregar na sua mão e dizer assim: faça aí uma baliza. Você não vai conseguir. Porque é prática, beleza? Relaxe, tranquila, é o primeiro encontro, tem tantos outros por aí, e eu tô crendo que você que não fez a matrícula ainda vai fazer, viu? Faça, gente, é bom, o isolado é bom, viu? Vamos lá. Triste vai ficar a Idecan quando você acertar, Kelly. Não dê oportunidade do diabo, não. Pise na cabeça dele. É. 14 diz assim, esses seres fictícios nos permitiram lidar com a mudança de nossa situação neste planeta. A palavra que possui o sentido oposto de fictício é, vocês que fazem. Tudo marcando letra A, letra A, letra A, letra A. Ó, ele pediu o oposto. O que é fictício? Às vezes uma criança chega pra gente e diz assim, essas questões são todas da idade que são, viu? É por isso que eu coloquei o, o bichinho aqui com o nome IDECAN,
porque algumas são fáceis demais e aí a galera acha que não é, beleza? Mas todas são da IDECAM, viu? Então vamos lá. Professor, fictícios. A criança chega para mim e diz assim: ah, professor, eu tô com medo disso daqui. Eu disse, não, meu filho, não acredito não, isso é coisa fictícia que só passa na televisão. É o quê? Uma coisa falsa, enganosa, que não é verdade. Aí ele está dizendo que uma coisa fictícia é uma coisa real. Pelo contrário, gente, é o contrário. Ele pediu o sentido oposto de fictício. É o quê? O sentido real. Qual é o sentido oposto de fictício? O sentido real, beleza? Então, gabarito aí, letra A. Vocês acertaram, bem tranquila, viu? Eu equilibrei, viu? Tem umas questões mais pesadas e outras mais leves, certo? É, exatamente, viu? As pessoas são salvação. Faço isso. Obrigado, minha amiga. Fico feliz, viu? Vamos à próxima questãozinha de número 15. Pronto. Diz assim: analise os termos grifados quanto à classificação gramatical. Nem fotos, nem documentos. Camila não tem certidão de nascimento, o que impede o acesso aos direitos mais elementares. Vocês que fazem, viu, gente? Essa é muito boa a questão. Façam com calma. Vocês estão vexados, botam logo o gabarito. Não tem pra que isso não, gente. Podem fazer tranquilos. Todo mundo marcando letra C. Vamos lá, gente, ó. Na primeira ele colocou um nem. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para você. Gente, você sabe o que é que significa nem? Nem significa e não. Beleza? Nem significa e não. E é uma conjunção, gente. Sabia? Conjunção. Ela é uma conjunção aditiva, gente. Aditiva. Ela dá sentido de adição. Eu chego para você e digo assim: olha, não corri nem fui à academia. Não corri nem fui à academia. Como se fosse assim: não corri e não fui à academia. Então, professor, é uma conjunção aditiva. É uma conjunção, nem é conjunção. Sempre, professor, sempre. Beleza? Aí ele diz assim: o que impede o acesso? Galera, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Qual é a classe gramatical desse o, hein? Esse o é o quê? Esse o? Esse o é um artigo. É. E o que vem depois de um artigo é sempre o quê, hein? Depois de um artigo sempre aparece um substantivo. Pronto. Substantivo, beleza? Aos direitos mais elementares. Galera, vocês concordam comigo que elementares é uma característica, uma qualidade dos direitos, é uma característica. Se é característica, eu chamo isso aqui de quê? De adjetivo. Pronto. Olha aí, professor. Então, eu tenho uma conjunção, um substantivo e um adjetivo. Gabarito, letra C de contra-cheque, que é o que a gente tá doido para pegar, não é não? Professor, faltam 2 minutos. Será que dá tempo de fazer mais uma questão? Deixa-me ver. O nível da próxima. Deixa-me ver. Tem um aqui que é bem facinho para a gente fazer. Tá aqui, vamos lá. Vamos fazer a 21 para a gente fechar? Diz assim, ó. O mesmo conectivo nem, citado na questão anterior, no excerto, não sou alegre, nem sou triste, poderia, sem qualquer desvio gramatical e sem alteração de sentido, ser substituído por vocês que fazem. Ah, vocês acertaram, né? Porque eu falei antes. Ah, professor, a questão é fácil. Eu expliquei antes, se eu não tivesse explicado, vocês iam ficar com dúvida. Gente, nem significa o quê? Nem significa e não. Qual é o gabarito? Letra C de contra-cheque. Galera, não sai agora, por favor, não sai agora não. Deixe-me só conversar com você um minutinho. Eu queria, gente, nessa aula agradecer. Como vocês viram, né? O professor Fábio falando aqui, eu bati o recorde aqui no concurseiro. Nunca tinha acontecido de uma aula online ter mais de 300 alunos. E eu não esperava. Essa é a minha primeira aula do ano. Né? Primeira aula do ano. E eu já comecei com o pé direito. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado.
Deixo minha gratidão a cada um de vocês. Se você ainda não fez a matrícula no isolado, puder fazer, faça, gente, beleza? Faça, beleza? Porque nesse caso ajuda pra caramba. Eu sou fruto de isolados. Eu sou um ex-aluno do Conselho Moçoroense que fazia o isolado de português do Conselho Moçoroense, beleza? Então, muito obrigado, gente. Deixo meu abraço para vocês. Professor, poderia só dizer, a gramática para concurso público, viu? A gramática para concurso público. Gente, muito obrigado por todos os comentários. Eu vou já desligar a câmera que eu vou tirar os prints aqui, vou tirar. Eu tive para mostrar a minha mãe, mas como ela já está aqui, ela já está vendo, né? Pois um abraço, viu, gente? Até a próxima. Tem não, Adriana, infelizmente, não tem. Não tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês. Eu já mandei o material, há de estar no Drive. Agora, geralmente, galera, tenha só um pouquinho de paciência, porque demora 24 horas, beleza? Para carregar, geralmente é assim, certo? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima, certo? Deixa eu só parar a gravação. Vala, Jesus.